Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo para mais uma palestra de quarta-feira. Boa noite a todos também que estão do outro lado aí, né? A tecnologia. E sejam bem-vindos também. Antes de falar do nosso tema da palestra de hoje, eu gostaria de dar um recadinho da casa para vocês. Nós já começamos a campanha das sacolinhas de Natal. Essas sacolinhas, elas são para ajudar as famílias que precisam, ajudar agora as ONCO, né? Amigas que a gente tem aí, são as pessoas, são os centros de oncologia, que a Fraternidade do Amor apadrinha todos os anos, tá? Hoje eu não sei mais como que é o sistema de entrega, mas quando precedia o Natal, todos os anos antes da pandemia, as entregas eram aqui. Então, eu lembro de uma clínica que cuidava de crianças com câncer em Guarulhos, que foi indicada para participar das sacolinhas aqui, e no Natal, antes do Natal, vinham as instituições retirar, né, o que era arrecadado. É uma coisa muito bacana, muito emocionante. Então, se ainda for por aqui a entrega, era legal que vocês viessem acompanhar numa palestra que tem, na palestra do dia, né? Geralmente era aos sábados. Talvez o último sábado antes do Natal, assim que a casa esteja aberta também. E é muito emocionante, porque a gente vê crianças com câncer recebendo os presentes e felizes, assim, é uma coisa que deixa a gente muito... É emocionante mesmo. Eu vi acho que foi em 2015, 16, essa oncologia, essa clínica que cuidava de crianças, eram crianças mesmo, de Guarulhos, é pertinho de casa. E nem eu sabia que existia essa, pra você ter uma ideia. Mas eu me emocionei muito aquele dia. Então, é bom para quem doa acompanhar, saber, né, que está bem direcionado, né? Também a fraternidade apadrinhava também asilos, né? Casas que cuidava dos idosos, assim, também era entregue aqui. E vinha as idosas, os idosos, assim, sabe? Aquele pessoal recebeu a sacolinha de Natal, que geralmente era um presente, para as crianças era um brinquedo, um calçado, uma roupa. Mas, olha, eu vou falar para vocês, vale super a pena. A contribuição tem que estar no coração, mas vir presenciar também é legal para a gente ver, né? O que está acontecendo, é importante. E aqui ao lado, no corredor, as mocinhas estão ali para atender vocês. A doação é o que vocês podem, viu, gente? Pega uma sacolinha ali e entrega, tem um prazo de entrega, e se eu não me engano, com essa sacolinha vocês compram o que está pedindo ali, faz a sacolinha e entrega aqui. Então é legal que vocês possam contribuir, quem pode, né? Bom, o tema de hoje, ele está no capítulo 25 do Evangelho. Capítulo, ele tem o título de Buscai e Achareis. Nós já ouvimos muito isso, né? Mas lendo o capítulo, eu lendo em casa, eu achei uma frase: toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, essas pedras. Isso está inclusive no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 26. Toparás com pedras, isso todos nós topamos corriqueiramente, quase todos os dias, né? Essas pedras, elas são uma analogia às nossas dificuldades, ok? Tudo que a gente encontra de travabilidade na nossa jornada do dia a dia, da nossa casa, e não são poucas, né? Hoje temos bastante dificuldades sobre tudo, né? E às vezes a gente não resolve nenhuma porque não dá tempo, e vem outra. E depois vem outra, e vai acarretando, acarretando. E essas são as nossas pedras, né? Tem pessoas que pulam, né? Tem espíritos que pulam as pedras que vêm. Tudo bem, podemos pular também. Qual o problema? A pedra é nossa, né? Então vamos pular. Mas desviar, tentar driblar
o problema, não significa que nós vamos solucionar, né? E além de não solucionar, ele fica guardado para uma outra ocasião também, porque é um problema nosso, é uma dificuldade nossa. Então nós é que temos que afastá-las do nosso caminho. Mas esse encontrarás pedras, toma-as para ti, afasta-as. Antes está dizendo aqui, toma-as para ti, que elas são suas, resolva isso, solucione, porque nós viemos no processo reencarnatório com muitas pedras já, bastante pedras. Então por que eu falo isso? Para que nós tomemos, nós vamos ler esse capítulo, é muito bacana, eu vou ler um pouquinho daqui a pouquinho, mas ele é fantástico. Eu vou ler até essa frase. Nós viemos, inclusive, para resolver, para resgatar muitas pedras que ficaram outrora em outro caminho, que nós pulamos e que às vezes nós tomamos para nós e guardamos. Alguns motivos nos levam, como seres humanos que somos, como frágeis que somos, inclusive, né? E muitas vezes pensamos ser super-heróis, porque a vida e as circunstâncias que nós temos hoje à disposição, nós podemos sim nos sentir super-heróis, né? Que a gente passa assim agora, né? Vem uma rocha agora, a gente vai para cá, vem outra, vai para cá. Bom seria se elas viessem bem devagarinho, desse tempo da gente olhar bem ela, né? Pensar como que vai resolver, mas sempre quando vem com uma catástrofe, vem com um vendaval junto, ou vem com um tsunami junto, e a gente não tem como resolver muito rapidamente. Bom, eu diria que nos esconder do problema vai piorar. Passar para outro resolver, pode ser que seja resolvido, mas não bem resolvido como se fôssemos nós que fôssemos resolver. Pode ser que outro resolva, mas a pedra não é dele, é nossa. Então ele nos ajudou a amenizar essa situação, mas essa pedra vai voltar. É como se nós tivéssemos uma estrada 360 graus, e toda hora a gente passasse por essa pedra, ela vai estar lá. Por quê? Porque é um problema aqui, que nós temos que resgatar, seria a palavra correta. E solucionar, embora sejam muitas delas muito pesadas, solucionar, tomá-las para nós, nos traria um conforto. E é meio ruim falar assim, porque as pessoas, poxa, o Herculano é maluco, porque como é que ele fala que os problemas nos confortam? Nos confortam sim, porque nos ensinam. Todas as dificuldades nos ensinam bastante, nos deixam experientes, e nós aprendemos, inclusive, em não cometer mais alguns pequenos erros aí, se assim eu posso dizer que existe. Por quê? Porque ele é um pequeno erro, mas vai se transformar numa próxima pedra. Porque nós nunca vamos deixar, e pode ser que um dia, mas isso vai demorar, eu acredito que alguns séculos ainda, nós vamos deixar de desencarnar e reencarnar, que é a nossa grande oportunidade. Então, pensando assim, que para a gente chegar ao ponto de um dia alguém falar, não, você não vai reencarnar mais, porque você vai para outros lugares agora, aí em algumas missões. Pode ser que a gente reencarne em missões. Mas para chegar a esse ponto, nós temos muita pedra para lapidar. Polir e ilustrar depois de lapidar. Aí talvez a gente guarde aquilo para nós como um troféu, aí sim, de problema solucionado. Como se tivesse chancelado aquela etapa. E virão outras, porque nossas reencarnações, elas são muitas, essa não é a primeira e nem a última.
São muitas, nós temos muitos anos somando toda essa etapa reencarnatória aí. Então, olha, hoje que nós enxergamos e nós vemos o problema e estamos entendendo agora que funciona assim, ou já entendemos há um pouquinho de tempo, né? A partir do momento que nós entendemos, seja hoje ou ontem e tal, nos dá um certo conforto de saber que já desde outras vidas tem essas pedras. E nós também não podemos escolher não voltar. Porque nós também já estamos correndo do problema na raiz. Eu não quero voltar mais porque eu vou me deparar de novo com uma pedra, um problema muito sério, antes de reencarnar. Porque nós temos uma fase de escolha, uma fase elucidativa do que vai acontecer, né? E de por que a gente vai reencarnar mediante ao que já aconteceu. Causas que se tornaram efeitos para nós virmos resolver. Esses efeitos são as pedras. E nós não podemos dizer, não, eu não vou. Eu vou ficar aqui, que aqui é quentinho, tá bom? A pedra está imóvel. Eu vou ficar aqui. Nós não podemos. Então, sabendo que nós não podemos, olha quantas vezes nós podemos ter a certeza que já voltamos, né? Pode ser que essa pedra não seja de muitas vidas aí, de muitos problemas. Esse problema pode ser que seja a última encarnação. Mas nós não podemos também esquecer que nós temos pedras novas aí. Que nós lapidamos essa vida antes dessa outra antiga aparecer e não resolvemos. Deixar de resolver nenhuma etapa da nossa vida, seja ela no profissional, no relacionamento, no seu hall social externo à tua casa, seus amigos, seu lazer, e principalmente no resgate maior que nós temos, que é o seio da nossa família. Eu sempre toco nesse assunto, porque esse assunto é o que hoje mais nos traz as pedras. Às vezes a pedra está na nossa casa. Às vezes a pedra tem nome, sobrenome e tudo, né? Mas nós também podemos ser a pedra desses outros nossos entes queridos. Nós podemos ser a pedra deles, porque eles também vieram nesse momento para cuidar dessas pedras que somos nós, para eles. Por quê? Porque família é nada mais, nada menos do que a maior universidade de cada um daqui. É a maior. E o maior dos resgates de cada um daqui, inclusive meu. Então temos que ter consciência que nós não estamos por acaso aqui. Eu não estou por acaso, eu estou porque eu sou o problema para alguém. Eu aqui não me enxergo como problema. Mas, se todos nós optamos por estar aqui agora já, nesse momento sentado aqui, somos uma família espiritual. Talvez um dia fomos uma família com consanguinidade. E eu não duvido disso. Mas certamente somos parte de uma família. E somos o problema de alguém. Resta saber se esse problema ainda não surgiu como uma ideia inata. Esse problema ainda não aflorou, mas vai aflorar. Porque nós não vamos passar em branco. Nós não somos anjos, né? Ninguém é santo.
E também ninguém aqui é demônio. Certamente eu posso garantir para vocês isso, uma vez que este não existe. Mas que nós somos a pedra no sapato de muita gente, nós somos. Isso eu também posso garantir. Sabe por quê? Porque nós não somos vítimas. Não somos vítimas. Posso associar a isso a palavra somente. Nós não somos vítimas somente. Mas também não somos algozes somente. Por quê? Porque nós temos um Deus do equilíbrio. Porque não há nada que me prove que se o correto é manter um equilíbrio, energeticamente falando. Não muito aqui e nem aqui. Uma média de equilíbrio. É porque eu que sou apenas um imortal. Eu tenho que acreditar que o nosso Deus é a força mais equilibrada que existe. Por que ele faria errado comigo, com você, com qualquer um outro? Uma vez que nós somos criaturas dele. Quem que coloca uma criatura de si para sofrer em algum lugar? A esmo. Qual ser humano aqui é capaz de pôr um filho, vai sofrer lá? Nem quando necessário nós fazemos com essa vontade. Nem quando alguém da nossa família precisa passar por um processo que seja de tratamento. Mas se a gente sabe que ele vai sofrer, a gente não vai com essa energia, com essa vontade de que ele vá para sofrer. Muitas vezes ele vai para se tratar e para aprender. Pode ser que ele volte sem trato e sem aprendizado. Mas ainda é o nosso. Ainda é a nossa pedra. Ou nós ainda somos a pedra dele. Por quê? Porque eu tenho uma ótica nessa direção. Vamos entender que vocês são meus irmãos com consanguinidade. Vocês têm uma ótica na minha direção. Entende? Então eu vejo dessa forma. Mas vocês poderiam me ver também da forma que vocês achariam que eu que sou o problema. Esse desentendimento, ele existe desde Moisés. Depois Jesus Cristo com seus discípulos, que para chegar ao entendimento foram diversas discussões, Pedro e Jesus, na história conta, essas são histórias que eu mais gosto de ver. Um pela teimosia, o outro pela resiliência, e tinha hora que pensa que agora ele vai ceder pelo cansaço, e ele ficava em silêncio. Assim são os nossos Jesus da nossa casa, que a gente tem bastante bênção lá, né? E a gente tem que acreditar dessa forma. Eu falo assim. Mas e eles? Eu não sou vítima, então eles vão falar a mesma coisa de mim. Por isso que a gente está junto na mesma família, no mesmo plano. A gente vem agora já, nesse momento. Porque é difícil resolver. Então tem que ter mais um, né? Então a gente pode falar que a gente tem uma montanha dentro da nossa casa. De cabeça dura, de desentendimento, de dificuldade, né? Porque se eu sou uma pedra, eu tenho, na minha família, eu garanto que... Bom, hoje tem 7 mulheres lá. Garanto, para nós, assim. Então eu posso falar que tem 7 pedras. Na minha casa tem uma montanha comigo, né? Imagina. O correto é entender que é assim, isso mesmo, é isso aí.
Felizmente, a gente está falando da família. Porque quantas pedras nós não temos da porta para fora de casa? Quantos desafios nós não temos? Mas é o desafio profissional do aprendizado, aquilo que estudamos para ganhar o pão e etc. Isso é uma profissão. Por mais difícil que seja, é uma profissão. Há nelas um desafio, que é a conquista e lidar com o ser humano lateral, okay? que também pode ser uma pedra, que dificulta, que não te ajuda, que traz a inveja, que traz aquela coisa que quer te derrubar numa empresa. Aí é a disputa. É só pedra também. Eu falei antes, na palestra de desobsessão, que nós nos conhecemos. Nós sabemos se somos a pedra de alguém ou não. No âmbito da família, o orgulho talvez não nos deixe admitir que nós não somos vítimas, porque a gente sempre acha que o irmão é que está errado, o pai é que está errado, a mãe é que está errada, a esposa é que está errada, ou o marido é que está, é sempre o outro. Pode ter certeza. Pouquíssimas pessoas vão admitir que está errado também, lá. Isso porque temos confiança nesse que a gente acha que está errado, a gente pode falar o que quiser. Porque sabe que o máximo que vai acontecer é ouvir também o que a gente não quer ouvir. Mas no profissional, ali já não é sangue da gente, não tem consanguinidade. Então a disputa é mais séria e pode ser prejudicial. Essa disputa no profissional, essas pedras que a gente encontra, que são a inveja, são aquelas coisas que as pessoas desejam do fundo da alma nos prejudicar para nos atrapalhar, e eu não estou mais falando de processo obsessivo, eu estou falando de evangelho. Essa pedra que tem lá, existe uma causa também. Por quê? Porque não cai uma folha do céu sem que Deus permita. Você não está lá à toa, principalmente porque você se preparou para estar lá, estudou, ou no mínimo, se não estudou, está no lugar de alguém lá. Você teve mais capacidade. E também teve o momento certo e a hora certa para conquistar aquilo ali, porque nada acontece por acaso, ok? Só que essa disputa é mais perigosa, a disputa pelo poder, ok? E o outro pode achar que você realmente não é somente uma pedra, é um empecilho. Você é o problema da vida dele. O que está na disputa com você por um cargo, o que disputa com você numa empresa, o que é o mesmo que você tem, e aí eu estou falando de empresa, mas pode ser na rua, pode ser o colega, pode ser qualquer pessoa, fora da família. Esse é perigoso, porque esse, às vezes, a gente confia, né? Confia, e quando essa pessoa mostra as garras, e isso eu posso falar porque nós nos conhecemos, e nós também, às vezes, mostramos as garras, não é um ser humano que nunca mostrou as garras para ninguém. Pode deixar as crianças à vontade, gente, pode deixá-las falar, andar para lá e para cá, não tem problema, deixá-las à vontade. Nós nos conhecemos, a gente sabe que a gente é capaz de fazer isso. Se não já fizemos, né? Então a gente sabe lidar com ela. Quando a gente sabe lidar com ela, é um problema. Porque é uma resistência. Entendeu? E essa pedra vai aumentando. O correto nesse fato é você entender que ela é uma pedra no caminho, que você está tentando conquistar, crescer, e alguém está querendo te atrapalhar. Para você destruir essa pedra, é muito difícil. Porque é só você orar, ter fé e perdoar. Só que esse perdão, ele não é simples. Por quê? Porque você perdoa hoje, mas amanhã você vê o indivíduo de novo. Então você tem que ser perdoador, na essência perdoadora, você tem que ser resiliente, entende? E ser
maduro no processo evolutivo para entender que ele, esse que tenta te prejudicar, está nesse momento dando o que ele tem para dar. O que ele tem para dar nesse momento é isso que ele está dando para você. Dificultando o teu trabalho, dificultando o teu sucesso, travando suas portas, tentando fechá-las. E isso não é só na empresa. Então nós cuidamos dessa pedra externa na nossa família, que a nossa família a gente vai deixando, né? Essa a gente cuida com perdão, com oração, e uma coisa que pode ser absurdo falar. Pode ser absurdo ouvir também. Gratidão. Gratidão por uma pessoa que está tentando me prejudicar O apóstolo Paulo diz o seguinte: a tudo dai graças. E tudo não é metade. A tudo dai graças. A esse que tenta nos atrasar a todo momento, porque nós brilhamos. Gente, eu sei que aqui nós temos capacidade de fazer ou já ter feito dessa forma também. Tá. Porque isso pode ser efeito. Esse que atrapalha pode estar do nosso lado como efeito de causas anteriores. Aí eu já falei no início do processo reencarnatório, não é? Do desencarne e reencarnatório, ok? Mas se for efeito, esse resgate também tem que ser tratado com o perdão, com oração e com a gratidão. Porque algo aconteceu lá atrás para essa pedra voltar no teu caminho, na tua empresa, no teu trabalho, do lado que você... Entende? E se a gente deixa... Aí eu vou mudar de emprego. Não quero mais, eu tenho capacidade, eu vou para uma outra empresa. Não foi resolvido o problema. Nós pegamos a pedra, tomamos elas para nós, mas guardamos. Ou a gente fez o quê? Colocamos uma cortina para a gente não enxergar mais ela, porque nós somos para outro serviço. Então, quando a gente detecta isso, qualquer dificuldade que a gente tem externa à nossa casa, porque na nossa casa a gente conhece quem está lá. A gente sabe que aquela pessoa que é nossa irmã, eu vou repetir, nossa família, nosso pai, mãe, filho, marido, mulher, sogra, sogro, cunhado. Gente, a gente conhece as pessoas como elas nos conhecem. Ok? Essa a gente vai levar um tempo, né? Se tiver orgulho no meio, que isso atrapalha mesmo. Mas aquela da empresa, aquela do dia a dia, aquela da rua, aquilo é um combate espiritual. E nós temos que ser combatentes. Mas só que nós temos que combater ou combativos. Temos que combater com o contrário do que ele é para nós. Se ele é invejoso, a gente deseja para ele sucesso. É muito difícil falar, gente. Vocês podem ter certeza que é muito difícil. Eu precisei ficar aqui quase 12 anos para me entender isso. Quer o meu lugar? Eu vou desejar sucesso para ele. Mas para ganhar o meu lugar, ele vai ter que suar muito. Porque eu sou capacitado. Mas eu vou desejar para ele todo o sucesso do mundo. E se ele precisar de umas dicas minhas, eu vou dar. Há quem diga que a gente é palhaço, bobo. Mas está aqui nesse plano quem diz isso. E esse não importa a opinião dele para nós. A menos que seja do lado de dentro da família. Porque a opinião dos nossos bem mais próximos muito nos importa. Até porque a gente vai saber como eles estão espiritualmente. Porque aí é a nossa família. Porque ninguém pode falar da nossa família, mas nós podemos falar dela.
que ela fala para nós, mas ninguém vem falar dela para nós, que a gente não gosta. Entende como funciona? Então nós temos que ser combativos espiritualmente, mas para combater esse que almeja o teu espaço, sucesso para ele. Esse que faz fofoca de você para alguém, que esse alguém vem até você falar que ouviu dessa pessoa que está falando de você, você tem que ter uma devolutiva contrária. Ou não, eu estou junto com vocês. Nós temos que dizer que essa pedra é brilhante, que ela é bonita, que essa pessoa é gente boa, que você não tem nada para falar dele. Como ser humano, eu entendo que é difícil. Mas se nós não fizermos isso, nem nós vamos mudar. Como que a gente quer que o outro mude? Nós queremos que esse outro seja aplicado quando se dirige a mim, evolutivamente, que ele diga palavras boas, que ele não faça fofoca de mim, mas eu venho para o meu trabalho e eu não faço uma oração para entrar no trabalho. Eu não faço para sair de casa. Eu vou encontrar com esses algozes, supostos algozes, como eu disse, vou repetir, pode ser feito de causas, ok? Ninguém sabe o que a gente fez para eles no passado. E a vida não é esse filme, eu sei o que você fez no verão passado. Cada um sabe de si. A vida é muito séria. Então, o nosso combate tem que ser bandeira branca, coraçãozinho para eles, caixinha de vibrações aqui do lado. Você vai lapidando ele. Por quê, gente? Mas Herculano, ele falou coisas absurdas de mim. Mas você se conhece. Você sabe se ele falou verdade ou mentira. O que importa o que ele falou de você? O que importa a opinião de um terceiro sobre você? Você vai ser a sua própria pedra, não entendendo o que não importa. Você vai começar a criar calos dentro da sua mente. Entende? Por quê? Porque nós temos que entender que é o momento evolutivo deste. É o momento dele. É aquilo que ele tem nesse momento, é isso para te dar. Mesmo que ele trate outras pessoas bem, e não você, mesmo que ele não fale de mais ninguém, só fale de você. Mas nada obsta que um dia ele mude o alvo, porque é a essência dele nesse momento, Entende? E nós não vamos mudar o ser humano. O ser humano se muda sozinho. Ou não, mas é sozinho. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pedras que vêm para nós, para que a gente não deixe elas guardadas e sejamos combativos nesse processo do amor. Do contrário. Porque se não for esse, vai ser outro, gente. Nós vamos agradar todo mundo. Se não for essa pedra, logo vem outra. E esse pode estar falando coisas de você. Outro pode vir falar coisas novas no trabalho, gente. Fala fofoca de trabalho. Que você não produzia, que você... Tô falando da vida particular. Pode te atrapalhar. Então, eu acho que a gente tem que deixar startado definitivamente quando eu preparo isso. Alguém está falando de você aqui, puxa, eu não quero saber. Não quero saber. De forma alguma. Não me incomoda esse. E vai deitar, se você souber o nome da pessoa, você se blinda colocando o nome dele na caixa de vibrações, ali no centro cirúrgico. Pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo esse capítulo, buscar o achareis. O que ele está buscando para ele? É um capítulo. Eu só, em vez de folhas a mais, li uma frase.
Frase daqui, ó. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Mas o capítulo é maravilhoso. Fazei por ti que te ajudarei. Então, se você fizer isso, contrário desse seu oponente, opressor, o suposto, o que você está buscando para ti? Um olhar diferente do universo, né? Porque se você fala de mim, me maltrata, tenta me derrubar, eu vou lá e põe seu nome na caixinha de vibrações. E tem mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês, né? O universo vai falar para ele. O universo vai falar para ele em seu favor. Sabia que ele vai falar? Por quê? Porque o universo devolve para nós aquilo que a gente joga, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente emana, que a gente pensa. O universo nos devolve. Então, se você toma um cuidado especial, espiritual, com uma pessoa que está fragilizado, doente espiritualmente, porque é isso que eu vejo, é assim que eu vejo. Assim que eu vejo quem está com inveja, na dificuldade da pessoa. Ele está doente. Que quer te atrapalhar, ele está frágil espiritualmente. Isso não é poético, é sério, eu estou falando sério, mas é o meu jeito de falar. E se você toma um cuidado diferente de pensar dessa forma, eu vou ajudar ele, que ele está precisando de ajuda. Nomezinho, abre o evangelho, faz o seu evangelho no lar, qualquer dia que for, na hora das vibrações, que nem tem aqui as vibrações, vibra por ele. Vibra por ele. Esses dias eu estava numa palestra, só que foi às terças-feiras, que eu estou fazendo às terças-feiras também. E acho que um rapaz comentou que ele é pai de uma moça que tem um padrasto que mora longe, tal, que ele vê a filha dele, acho que duas vezes por mês, não me recordo bem. E eu falei para ele, você ora por ela? Por essa filha? Ele falou, muito. Eu falei, por ele? Ele ficou pensando. Se tiver alguém cuidando da minha filha, eu tenho que orar muito por ele. Muito, gente. Por quê? Porque é com ele que ela vai conviver bastante, orar para que ele esteja bem em todo momento, esteja calmo. Aí eu falei, isso é difícil. É o outro da minha ex, o outro da sua ex. Se eu não tenho minha esposa, eu tenho ex. Eu não tenho nada, eu tenho a minha filha. Nesse momento eu preciso que ela seja cuidada, zelada. E apareceu. Muito difícil falar isso, mas é verdade. É verdade. Eu tive muitos padrastos. Bastante. Muitos. Nunca um padrasto me colocou de castigo. Nunca levantou a mão para mim. Meu pai tinha que agradecer por isso. O desenlace, a separação não foi culpa dele nem dela, não é culpa de ninguém. Porque está no Evangelho e essa é a grande verdade. Nós estamos na vida de alguém na nossa vida, até quando dura. Quando não dura mais, quando não dá mais, é arranhadura, e uma pequena arranhadura pode ficar para sempre na mágoa. E nesse momento, se nós não tivermos essa cabeça
para desejar que continue, por mais que tenhamos ódio, raiva no momento, um dia a gente tem que se acalmar, mas repito para vocês, eu demorei 12 anos para aprender isso. Mas essa é a visão. Olha, não existe nada que o amor não cure. Nada. Não existe nada que o amor não crie. E tudo nesse planeta, inclusive o planeta, é transitório. Só o amor que é perene. Tudo passa, tudo vai embora. O que é bom, o que é ruim, o que é muito bom, o que é muito ruim, tudo passa. E o amor prevalece. O amor continua, nunca morreu. Daí vocês imaginem um mundo sem alguém que ama. Como é que seria? Então, como eu ia dizendo, o universo ele te devolve e o universo vai falar para ele que você está cuidando dele. Não exatamente, o Herculano está cuidando de você, não. Ele vai ter alguma melhora nesse quadro de fragilidade espiritual. Por quê? Porque você fez um bem e o bem ressoa, muitas vezes no dobro. Não é verdade? E quando é no dobro, vem um pouquinho para você, um pouquinho para ele, ele vai entender. Porque é assim que a gente amansa os bravos. No processo espiritual. Ok? Do processo espiritual também. É devolvendo o contrário. Qualquer situação, hein, gente? Qualquer situação. Que eu sei que isso é muito íntimo de cada um. Eu tenho um problema, você tem outro. Mas eu também tenho que tratar o meu problema como bem. Pensando no bem, agindo bem, para poder ter o bem como resposta. E eu não sou diferente de vocês. Mas, eu vou finalizar daqui 9 minutos. Como a gente falou bastante do externo, né, da nossa casa, dessas pedras, buscai e achareis também, cabe isso dentro da sua casa, da dificuldade que você tem com o seu próximo, que é bem mais próximo de você. Que eu tenho, você tem. Então, não deixa para buscar quando você não tiver mais onde encontrar. Porque isso vai acontecer. E ninguém sabe quando. Então, larguemos um pouquinho o orgulho de lado, criamos coragem e vamos ser combativos espiritualmente. Principalmente dentro da nossa casa. Porque depois a gente só vai pedir para Deus me ajudar, porque aconteceu isso. A gente pede para Deus, aí Deus fica olhando para a gente assim. Aí, ele só não fala, agora é tarde, né? Mas a gente sabe que é assim. Então você tem mãe, tem pai, tem esposa, tem... Às vezes é muito melhor uma conversa muito difícil do que aquela conversa sempre tranquila e que não resolve nada. Né? Então, a gente tem que, às vezes, procurar um diálogo que defina as coisas. Isso é normal. Como eu disse, a gente tem a confiança do nosso parente, do nosso ente querido,
Então a gente sabe que a gente vai ouvir dele coisas absurdas. Também vamos falar, temos que tomar cuidado com o que falamos, mas é assim. Precisamos olhar para dentro da nossa casa. Precisa bater na porta do... Às vezes um filho que está dormindo e a gente passa na porta e não bate na porta. E não fala tchau. Aí a gente não está buscando, irmão. A gente não vai achar. Por quê? Porque o diálogo está acabando. E eu sei que está acabando. Eu tenho certeza. Eu não sou diferente de vocês. Somos iguais. Estamos no mesmo nível, no mesmo plano. Eu tenho filhos. Tenho esposa. Tenho netas. Tenho sogra. Tive mãe. Tenho irmã. Tenho cunhada. E tudo isso eu tenho também do sexo masculino. Por que eu não teria dificuldades também, só vocês? Todos nós temos. Só que o ideal é tomarmos cuidado. Pequenas discussões, dependendo da vitamina chamada orgulho, a gente fica de agora até alguém desencarnar sem falar com a pessoa. É isso. E isso, para mim, é sério. Então, eu acho que para todos nós isso é muito sério. Porque esse não é aquele amigo de trabalho. Esse é nosso sangue. Esse foi aquele que escolheu a nossa família. Opa, eu escolhi estar com ele também. Isso é uma escolha. Que passou por um planejamento divino já o local da escolha, os motivos de estarmos lá, os mentores, os benfeitores. Tudo é trabalho desse negócio chama bem, o bem. E a gente vai lá e escolhe. Então, tudo foi perca de tempo. E enquanto a gente é nessa vida, e o pai, o filho, o irmão, não, a gente não sabe se vai voltar nessa mesma condição. Mas disso a gente não vai correr. Então, essa pedra que nós vamos topar com ela vai voltar. E às vezes ela vai ficar bem pesada, que é naquele momento que a gente olhar, vai bater na porta do quarto, não tem mais ninguém lá. E a gente sabe que não tem mais ninguém lá. Está batendo porque nós temos consciência e às vezes ela pesa. Mas não tem mais ninguém lá. Aí você acha o número de telefone, você quer ligar. Mas não tem mais para quem ligar. Quer ver? Você está mexendo no Facebook, às vezes você vê a pessoa, mas não adianta deixar mais mensagem ali. Eu falo isso porque todo ano eu vejo o perfil da minha mãe, do meu pai. Meu pai não tinha, mas meu pai eu vejo outras coisas divinas, assim que eu... Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas é um desejo que eu tenho que vocês tomem cuidado. E não é uma ordem, cada um faz aquilo que achar importante fazer. É assim que é o processo. O gostoso do processo evolutivo é esse, que cada um tem o seu livre-arbítrio, sua forma de enxergar. Então a gente joga no universo. Eu sei que muita coisa encaixa, porque eu sentado aqui na minha primeira palestra que eu vi nessa fraternidade do amor, depois de 1 ano e meio sem entrar, ficava aqui na porta, orgulhoso, tratando a minha filha no centro cirúrgico, e ficava na porta e não entrava. Aí eu não entro, eu falava. E eu trazia a minha filha. Que absurdo. Eu acreditava que a minha filha ia ficar boa, mas para mim não servia aqui. Que absurdo. Então eu sei que às vezes encaixa muitas coisas, porque nós somos a família espiritual. Pessoal,
Aqui eu estou olhando, são 8h18, não é isso? Não é corriqueiro, mas hoje é um dia especial para mim, então alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, o Agnes está aqui, meu amigo, pode responder, tá? Ou o Gilvan. Se tiver, pode fazer, por favor, ainda temos aí uns minutinhos. Eu respondo, Agnes, calma. Então tá bom. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, levantarem. É rapidinho. Vem cá, Caio. Olha só o que eu vou fazer com o meu amigo Caio aqui, ó. Gostaria que vocês fizessem com do lado direito, do lado esquerdo e o que está atrás. Que bem que você vê, meu nome é Herculano. Podem sentar, tá? E vamos encerrar. Obrigado, gente. Então, nesse momento, lembra das vibrações que eu falei? Para a gente vibrar. E esse momento que a gente vai exercitar essas vibrações. Emana aí para quem a gente achar que tem que receber, ok? O que a gente almeja é vibração. E no Evangelho no Lar, como é muito íntimo de cada um, mas eu vou falar uma dica, também vibrem. Tira ali uns 5 minutinhos para vocês ficarem vibrando, 2 ou 3, para tudo que vocês pensarem. Então vamos lá, fechando os nossos olhos, sentando da melhor forma, descruzando braços e pernas, serenando nosso espírito, louvando nosso pensamento e atual Mestre Jesus Cristo. Convidemos as fraternidades responsáveis pela coleta das vibrações e vamos vibrar pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes, pelo Brasil e todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais assertivas em relação a todos os brasileiros. O Evangelho como conduta, como regra a todos os homens da terra, vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, e em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo, por esta casa de orações, por todos os trabalhadores, colaboradores, correntes de cura que aqui atuam, por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje, por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor, por todos os idosos, asilos, orfanatos, creches, crianças abandonadas, por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, mães aflitas e filhos problemas, por toda a juventude independente de drogas, em especial pelo nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas, pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nela colocados, que Jesus possa atender a todos eles, pela cúpula de proteção da nossa casa. Vamos deixar uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. Vamos ao passe coletivo, ainda nessa energia, lembrando que ele é uma das formas que no centro espírita recarregamos as nossas energias. E assim, certamente, nos sentindo bem melhores do que quando chegamos, vamos nos preparar para receber os fluidos finos e santificantes fornecidos nesse imenso reservatório terrestre pelo nosso Pai. Para tanto, mantenhamos os nossos olhos fechados e o pensamento sereno, aproximando do plano espiritual o máximo possível. Vamos então todos levantar os nossos braços como antenas poderosas. Quando já estamos sentindo uma fina névoa caindo sobre nós, limpando e iluminando nossa aura, movimentando e fortificando nossos chakras coronário, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. É o suficiente, podemos baixar, pois já estamos plenamente recarregados. Convidamos agora os doutores espirituais que aqui se encontram para a fluidificação das águas e solicito a todos que estão assistindo do outro lado também, pela internet,
que coloquem uma jarra de água nesse momento para a gente fluidificar também. Seria aquela água com energia muito boa. E todas as jarras dessa casa serão fluidificadas em todas as caixas d'água desta rua, deste bairro, dessa cidade, deste país e deste planeta, para que possamos sempre dispor dos adequados remédios para os nossos males físicos e espirituais. E assim, Pai, agradecidos por mais esses momentos de luz e amor que tivemos orientados por mais e assistidos pelos nossos mentores e todas as fraternidades que aqui se encontram, pedimos permissão para encerrar o Evangelho dessa noite, fazendo a oração que o nosso Mestre deixou para nós todos. Pai nosso, que estás no céu. Ele, nosso Deus, nosso céu, e todos em cada terra da igreja. As nossas bênçãos, assim, nós perdoamos a gente, não deixe sair da ação, mas dá-nos paz. Gente, muito obrigado, tá? Foi muito legal estar com vocês.